Por que você desiste antes mesmo de tentar? O desamparo aprendido pode ser o que está te paralisando. Você já se sentiu preso numa vida que você não escolheu, achando que por mais que você tente fazer coisas novas, nada vai adiantar? Muitas vezes você acha que o problema está em você, porque outras pessoas conseguem realizar coisas e tudo que você faz nada dá certo. Hoje eu vou te mostrar que o problema não está em você, mas em uma programação inconsciente chamada desamparo aprendido. E hoje a gente vai aprender como se libertar disso. Fica comigo até o final, porque essa aula pode ser o divisor de águas para você começar a entender o que acontece no seu cérebro quando você tem fracassos repetidos no passado e começa a ter comportamentos no presente achando que esses fracassos vão ditar o ritmo da sua vida a partir de agora, correto? Se você quer retomar o controle da sua mente, ter uma rotina que te leva para o sucesso, ter uma rotina que te leva a alcançar os objetivos que você persegue com resultados, se inscreve aqui nesse canal, já deixa o like. Toda semana eu trago conteúdo de valor que vai realmente fazer você mudar os seus hábitos e finalmente ter os resultados que você persegue. São práticas e estratégias de desenvolvimento humano que realmente funcionam de verdade, um passo a passo que te leva para o seu objetivo. Então, bora para o conteúdo. O que é o desamparo aprendido? Esse termo ele foi criado pelo psicólogo Martin Seligman na década de 60, um dos pais da psicologia positiva. E uma determinada vez ele fez um experimento com ratos dentro de uma caixa. Vocês imaginam uma caixa grande, cheia de ratos, aonde que ele colocou um insufilme desses, né? Um papel filme transparente em cima da caixa, aonde quando os ratos pulavam, eles batiam no filme e ficavam presos dentro da caixa. Uma caixa grande, arejada, que tinha comida, tinha água, tudo. Os ratos pulavam tentando fugir da caixa e batiam no filme. Após 48 horas que os ratos estavam dentro da caixa, o filme foi retirado. O que aconteceu? Os ratos não mais tentavam fugir, mesmo quando a caixa estava aberta. Era só o rato dar um pulinho e ele estava livre. Por que ele não tentava mais fugir? Porque ele aprendeu. É o desamparo aprendido. Ele aprendeu que nada que ele fizesse, que ele tentasse pular, ele ia conseguir fugir daquela caixa, porque ele já aprendeu que aquilo ali era um limite. Atenção para essa palavra. Que aquilo ali era um limite imposto na mente dele. O mesmo acontece com quem já viu aqueles elefantes de circo, um elefante enorme, poderoso, forte, amarrado num toquinho de madeira desse tamanho. É porque quando ele era filhote, eles colocaram ele lá, e quando ele era filhote, ele tentava puxar aquele toquinho e não conseguia. Agora, depois que ele cresceu, ele virou um monstro, ele arranca aquilo ali muito facilmente. Só que o desamparo aprendido faz com que o elefante acredite que ele não é mais capaz de arrancar aquele toco. Ficou claro esse exemplo? Esses dois exemplos ilustram bem o que é o desamparo aprendido, ok? É um estado mental em que a pessoa acredita que por mais que ela tente, nada vai adiantar. Então ela desiste, mesmo quando a solução está a um passo na frente dela, ela não consegue enxergar a solução, porque inconscientemente tem uma trava, tem algo na mente inconsciente dela dizendo que ela não acredita. Isso é um problema muito sério, pessoal. Quando o cérebro acredita que ele não é capaz de executar aquela ação, ele te sabota. Existe uma frase muito famosa que é: se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, das duas maneiras você está correto. Tudo depende do que você acredita que você pode fazer na sua mente. Se você vai começar a fazer um negócio novo e você já teve experiências no passado similares que você não conseguiu fazer, o seu cérebro te sabota, tipo, dá um bug no seu cérebro, ele pensa, não, eu não vou fazer isso aqui porque eu não vou ter resultado. E olha o que é o principal dessa história. O nosso cérebro ele é feito para nos proteger e impedir que passamos por um estresse, por um desconforto, por uma frustração. Se você acredita que você é a pessoa que não é capaz de realizar determinada ação, o cérebro te sabota, ele faz com que você procrastine a ação, porque ele quer te proteger desse estresse, desse desconforto. Só que essa super proteção, ela está acabando com o seu futuro e com a sua produtividade, porque ela não deixa você fazer nada novo. E é isso que nós vamos aprender nessa aula, como vencer o desamparo aprendido.
Próximo ponto agora é o que acontece no nosso cérebro. O que a neurociência diz? O que acontece no nosso cérebro quando a gente se depara com uma situação dessa? Quando passamos por situações de fracasso repetido, humilhação ou repressão, o nosso cérebro aprende a bloquear o esforço como forma de autoproteção. É o exemplo que eu acabei de dar. Quais são as áreas envolvidas no nosso cérebro? Só para vocês terem ideia do que funciona. A nossa amígdala cerebral, o hipotálamo, que é onde fica registrado as emoções negativas no passado, o lugar onde fica a memória emocional negativa, e o córtex pré-frontal, que é a área onde a gente é responsável pela racionalização. O desamparo aprendido altera a neuroplasticidade do seu cérebro, criando padrões cerebrais que dificultam o aprendizado de novas respostas. Ficou entendido? O que acontece? Se você já teve algum fracasso no passado similar àquilo, o seu cérebro boicota a nova ação. Fica comigo até o final que nós vamos aprender como se livrar disso. Essa aula ela tem um valor enorme. Presta bem atenção. Quais são os sintomas mais comuns do desamparo aprendido? Primeiro e mais clássico de todos, procrastinar por medo de falhar. Se você acredita que ao fazer aquela ação você vai falhar, o seu cérebro quer te proteger daquela exposição, daquela crítica alheia, da falha, de você. Porque se você não realiza a ação, você nem sabe que você vai falhar. Agora, se você fizer e você falhar, você vai estar reforçando o desamparo aprendido, vai estar mostrando para você mesmo que você não pode. Você acredita que não adianta nem tentar. E isso é um problema muito sério. Te faz ter pensamentos sem a menor base, sem a menor razão para que eles existam. Por exemplo, você acredita que outras pessoas têm sorte e que você não tem. Quem aí de vocês acredita que o problema é você, que você é um azarado, que tudo na sua vida dá errado? Isso são sintomas de desamparo aprendido. Se você já teve muitas derrotas, muitos fracassos repetidos no passado, o seu cérebro criou isso, criou essa falsa identidade, porque isso não é você. O seu passado não te define. Não é porque você teve fracassos em determinada área no passado que você não é capaz de construir nada novo daqui para frente. E é isso que é importante, o que você precisa fazer determinadas coisas da maneira correta, é ter um método, pelo tempo suficiente, é ter a mentalidade e com consistência. O teu passado não te define. Vamos agora para como superar o desamparo aprendido. O primeiro ponto é ressignificar esse passado, é ir na origem. O que te aconteceu no passado não é capaz de fazer com que você não consiga a partir de agora. Primeiro ponto, se faça perguntas como: o que eu aprendi com aqueles erros? Por que eles aconteceram? É como se você fosse retornar lá na origem. Prestem atenção a essa palavra, na origem do acontecimento. Vamos imaginar aqui um exemplo que pode acontecer com todo mundo, muito comum. Se quando você era adolescente, a adolescência é uma das piores fases para a gente ser bloqueado. Grupo de amigos na adolescência. Adolescente é um problema seríssimo. Se você teve a experiência de, por exemplo, apresentar um trabalho lá na sala de aula e você foi ridicularizado, as pessoas riram de você, naquele momento você foi bloqueado. Naquele momento você sofreu um desamparo aprendido. O seu cérebro passou a bloquear todas as vezes que você tinha que falar em público, que você tinha que fazer uma apresentação, que você tinha que dar uma palestra, todas as vezes que você tinha que falar em público. Pode ser até numa reunião de poucas pessoas. Antes de chegar a sua vez, você começa a suar, você começa a ficar ansioso, porque o cérebro bloqueia aquela ação e provavelmente você teve um desempenho pífio, porque você não estava preparado para aquilo, porque você crê no seu subconsciente que você não consegue, que você não pode, porque você teve o desamparo aprendido no passado. Então a primeira pergunta, o que eu aprendi com aquilo? Segunda pergunta, aquilo realmente corresponde à realidade? Eu sou mesmo ruim de falar em público? Ou foi uma turma de menino adolescente que eles zoam todo mundo? Não é porque eles riram de você que você é incompetente. Quando você olha para aquilo hoje em dia que você é adulto, que você olha para aquilo como olhar de observador, você vê que aquilo não faz o menor sentido. E que você tem a mesma capacidade que qualquer outro, basta você fazer as coisas de uma determinada maneira, pelo tempo suficiente e com consistência,
que você vai ficar bom naquilo. Ninguém é bom em nada no começo. Você só precisa ter um método, ter um processo e ter consistência. E é isso que você aprende no meu treinamento. Então, se você acredita que você pode, que se você passou por experiência de desamparo aprendido, eu vou deixar aqui no link na descrição para você fazer parte do nosso grupo, você fazer parte do nosso ambiente de prosperidade, de crescimento, onde você, no nosso módulo de mentalidade, você aprende a se livrar do desamparo aprendido e aprende que você não é o seu passado, que o seu passado não te define. Aquele fracasso no passado, ele não foi uma sentença, ele foi um capítulo aleatório na sua vida, como acontece na vida de diversas pessoas que têm sucesso. Ele simplesmente corrigiu e fez de novo, e é isso que é o importante, você não ficar paralisado por um fracasso no passado. Porque o fracasso não é falhar, o fracasso é desistir de tentar de novo. Porque não importa quantas vezes você caia, importa quantas vezes você desiste de levantar. E quando você ressignifica, você vê que aquilo ali não teve nada a ver, que você vai na origem do problema e vê que aquilo ali foi uma zoação de adolescentes, o cérebro reconstrói a conexão emocional da memória e para de sofrer com aquilo. E você está livre finalmente para começar a ter novas ações naquele sentido. Então, agora vamos ao passo a passo para você se livrar definitivamente disso. O desamparo aprendido, ele é curado com novas experiências de sucesso real naquela área que você foi bloqueado. Então comece com pequenas metas. Por exemplo, no mesmo exemplo, na linha daquele mesmo exemplo que eu dei, que se você é bloqueado, você tem vergonha de falhar em público por medo da crítica alheia, como aconteceu lá no seu passado, primeiro ponto é esse, você já ressignificou. Segundo, comece dando pequenos passos fora da sua zona. Comece fazendo explicações, fazendo apresentações para poucas pessoas, pessoas conhecidas que não vão te julgar. Aos poucos, a sua apresentação, a sua execução vai melhorando e a sua confiança vai aumentando. Então, dê pequenos passos fora da sua zona homeostática, que a gente chama, que é um nome mais bendito para a zona de conforto, porque a zona de conforto é um nome pejorativo, que dá a impressão de que a pessoa não está fazendo nada, mas a zona homeostática é a sua área de atuação, aonde você se sente confortável na área de atuação. Então, dê pequenos passos fora da sua zona homeostática. Segundo ponto muito importante, cumpra o que você promete a si mesmo, porque um sintoma muito claro do desamparo aprendido é quando a pessoa procrastina aquela ação porque ela acredita que ela não é capaz. Então, se você se der um comando, cumpra esse comando. Porque pela repetição, o seu cérebro vai começar a acreditar que você não é mais aquela pessoa do passado. Ele vai olhar para aquilo e vai falar, olha, fulano de tal, ele não é mais aquele cara. Ele está falando que vai fazer e realmente faz. Próximo ponto, foque no progresso e não na perfeição. Todo mundo no começo é ruim. Antes de você ser bom em alguma coisa, você tem que ser ruim. E esse é o primeiro passo. Comece. Não tente ser bom no começo. Foque no seu progresso. Todas as pessoas que têm sucesso hoje em dia em determinado segmento já foram ruins lá atrás, já foram péssimas, mas eles começaram, entraram em ação. E é isso que muda tudo. Cada conquista, cada pequena vitória ativa o seu sistema de recompensa e começa a reprogramar a sua autoconfiança. E depois que você adquiriu a autoconfiança, você vai repetindo, isso vai virar constante na sua vida, até virar um hábito e você se vê livre daquele desamparo aprendido que te bloqueou por anos. Próximo ponto, mude o ambiente. Estar cercado de pessoas que invalidam a sua impotência reforça a paralisia. Se você tem um grupo de amigos, turma de WhatsApp, geralmente amigos da infância lá do WhatsApp, a história desse pessoal, a conversa desse pessoal é só ficar diminuindo o outro, rindo da cara do outro. E se você já sofre de desamparo aprendido, aquilo reforça a sua impotência, reforça a sua paralisia. Participe de grupos de pessoas que têm disciplina, ação, propósito, persegue um objetivo que vai te trazer a realização. Troque o julgamento alheio por suporte. Você precisa fazer o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. É por isso que eu
eu indico todos fazerem parte da nossa comunidade de crescimento. O link está na descrição e no primeiro comentário, como a do curso Produtividade na Prática. Você precisa estar no ambiente onde as pessoas já atingiram o objetivo que você quer atingir, ou no mínimo estão indo para o mesmo caminho, para você fazer parte de uma tribo, fazer parte de uma comunidade que está em busca do mesmo objetivo. As pessoas no alto, pessoal, não existe competição. As pessoas estão se ajudando. A competição está lá embaixo, onde um fica tentando tomar do outro. No nosso ambiente, na nossa comunidade, as pessoas estão se ajudando. E é isso que você precisa. Quem está começando um processo de evolução precisa que as pessoas te deem a mão. E vocês vão ter o meu suporte o tempo todo. É um grupo de WhatsApp, as pessoas tiram dúvidas, você pode conversar comigo, você vai aplicar as estratégias que tem lá dentro da comunidade e vai tirar dúvida. Eu coloquei isso, eu fiz isso e tive tal resultado. O resultado do outro te ajuda a permanecer na jornada. O desamparo aprendido não é quem você é. Coloque isso na sua cabeça. É apenas um padrão que o seu cérebro criou para te proteger. Você não é isso. Mas agora, tendo consciência disso, você pode criar uma nova história. E é exatamente isso que você vai aprender lá no Produtividade na Prática. Então, se isso fez sentido para você, clica no link que está aí na descrição e vem fazer parte. Vamos para a tarefa da aula. Como em todas as minhas aulas, em todas as aulas lá dentro da nossa comunidade, existe a parte teórica e a parte prática. Se você não entrar em ação, você não aprende, correto? Pegue um papel e uma caneta. Escreva uma situação onde você tentou e não conseguiu. E que você sofreu de desamparo aprendido. Onde você teve um fracasso no passado e que o seu cérebro te bloqueou, que você nunca mais tentou fazer aquilo com medo de fracassar. Pessoal, não pule a tarefa da aula. É muito simples, a tarefa vai demorar 5 ou 10 minutos. Pega um papel e caneta, escreve a situação onde você tentou e não conseguiu e por causa disso você ficou bloqueado. Escreva o que você faria diferente hoje se a situação fosse hoje. O que você vai fazer diferente para mudar isso, correto? Volte lá na origem da situação e olhe com os olhos de um observador, de quem esteja de fora. Se veja lá dentro daquela situação. Entenda, aquilo ali não sou eu. Aquilo ali foi uma experiência do meu passado que ficou para trás. Essa experiência não define o que eu posso fazer a partir de agora. Você ressignificou. Agora escolha uma microação. É muito importante isso aqui. Uma ação que você dê conta de fazer em rumo de liberar esse negócio, de se livrar disso, relacionada a essa mudança. E entre em ação agora, hoje mesmo, correto? No final do seu dia, registre essa sensação de ter agido. Só de você entrar em ação, você já vai liberar um sentimento. Existe um estudo científico que diz que procrastinadores, só pelo fato dele fazer o check na lista de tarefas com a tarefa realizada, a emoção que ele tem de fazer aquilo, ele cria para o cérebro dele uma recompensa que faz com que o cérebro dele queira aquela mesma situação, aquela mesma tarefa realizada no dia seguinte. É isso que muda tudo. Você aprende a adiar a gratificação pela recompensa da tarefa feita, ao invés de entregar a gratificação pelo alívio de procrastinar a tarefa. Isso muda tudo na sua vida. Positivo? Cada pequena vitória é uma reprogramação cerebral, porque o seu cérebro vai ver que você não está mais paralisado no desamparo aprendido. Positivo? Tá entendido? Vejo você lá dentro do treinamento na nossa comunidade. Ou para quem achar que ainda não é o momento, vejo você no próximo vídeo. Fui!